Pessoal, hoje trataremos dos chamados outros sistemas de direito, né, tratando do sistema nórdico, de sistemas eh, orientais e de sistemas religiosos, sistemas que têm menor importância para o direito brasileiro, mas são importantes dentro dessa divisão didática aqui dos sistemas jurídicos, para que a gente possa melhor conhecer, por meio do direito comparado, todos os sistemas ou os sistemas mais importantes de direito do mundo. Então, começamos com o sistema nórdico, especialmente importante aqui no contexto europeu, e que é o sistema da Escandinávia. A Escandinávia que tem nos seus países características bastante semelhantes e que compõem uma realidade bastante peculiar dentro do continente europeu. Então aqui a Noruega, a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca têm aqui peculiaridades que se aplicam nesses quatro países em relação à sua cultura, em relação à sua economia, em relação às suas tradições. Aqui tem uma forte importância do Império Sueco, que de certa forma domina durante um período essa região, não toda a região, mas tem uma importância centralizadora aqui. E nesse momento, no século XIX, a importância do chamado usos modernos pandectaram, a influência dos usos modernos pandectaram aqui na Escandinávia, como vimos anteriormente, esse uso moderno das pandectas, típico do século XIX, em que as fontes romanas eram interpretadas para se aplicar aos problemas cotidianos, às questões jurídicas cotidianas do século XIX. Sem preocupações históricas, sem preocupações aqui de caráter científico, mas sim com uma grande preocupação prática, ou seja, adaptar as fontes romanas e os autores que as comentaram de todos os períodos históricos para que resolvam os problemas práticos aqui do século XIX. Também aqui compõe o direito nórdico, o direito comum, aquele que é da interpretação das fontes romanas, com as suas decisões dos seus tribunais, em todo o período histórico, que tinha como base as fontes romanas, já aplicados ali não, na Idade Moderna, no século XVIII, século XIX, e também o sistema nórdico enfrenta uma forte influência do direito alemão. Até hoje, ou hoje especialmente, tem uma forte influência do direito alemão que preconiza um grande avanço científico, sempre na vanguarda do desenvolvimento científico e também pela importância econômica da Alemanha dentro desse contexto europeu, especialmente com a União Europeia. Nos últimos anos, a Alemanha centraliza esse poder aqui econômico e também político. Então, o sistema nórdico tem essas diversas características que vão ser típicas desses países, caracterizando aqui um sistema peculiar dentro do direito europeu. No Extremo Oriente, ou seja, na Ásia, nós temos também peculiaridades aqui. A China tem um sistema que reflete o seu sistema econômico, o seu sistema político, com base historicamente no confucionismo, em relações sociais bastante peculiares, em que se tem como prevalência o Estado, a centralização desse poder no Estado, com poucas regulações privadas, um direito privado ali com baixa importância, tendo só nos anos 80 adquirido aqui a importância de ter regulamentações chamadas criminais e civis. Até então, tudo era baseado nessas relações sociais vindas aqui diretamente do comunismo. Então, se trata aqui de um sistema em transformação, em ebulição, também reflexo dessa abertura econômica da China para o resto do mundo, o que também vai influenciar no seu sistema jurídico. Completamente diferente, a gente tem o Japão, que é um país bastante peculiar e, como eu já frisei, inclusive em sala de aula, com certas semelhanças com o direito brasileiro. O Japão, que tem na era Meiji
né, no século XVIII e XIX, uma importância enorme para a transformação, né, desse país e das suas tradições. O Japão até então vinha de uma realidade feudal, em que extremamente apegado às tradições e que é transformado pela era Meiji, com a necessidade de modernização. A era Meiji também significa voltar os olhos japoneses para o Ocidente, né? A partir daqui a gente tem uma forte influência do Ocidente no direito japonês. E nesse contexto, né, no final do século XIX, como resultado da era Meiji, a gente tem a necessidade no Japão de se fazer um código civil. Então, primeiro é chamado um jurista francês que era professor no Japão, chamado Boissonade, que vai fazer um esboço, obviamente baseado no Código Civil francês. Aqui nós estamos na segunda metade, né, já no final do século XIX, que o Código Civil francês continua tendo uma importância enorme, influenciando a feitura de outros códigos. Porém, esse esboço do Boissonade é bastante criticado e uma segunda comissão, chefiada então por um jurista japonês chamado Kenjiro Ume, vai transformar esse esboço do Boissonade para o esboço do então projeto de Código Civil japonês. O Kenjiro Ume tinha estudado na Alemanha, com forte influência então do direito alemão, e vai produzir um projeto de Código Civil que vai ser sim aprovado em 1898, de forte influência alemã. Vários artigos do Código Civil japonês são, na verdade, cópias do Código Civil alemão. Então, essa versão final do Ume vai ter uma forte influência alemã, apesar de ainda ter resquícios do Código Boissonade. Ou seja, o Código Civil japonês tem forte influência alemã e também raízes francesas, o que, né, coincidentemente, é o mesmo cenário que a gente tem no Código Civil brasileiro de 1916. Então, são mais ou menos a mesma época. O projeto nosso Bevilacqua é de 1899, né, ele demora para ser promulgado, aprovado por uma série de questões legislativas no Brasil, principalmente pela atuação do Rui Barbosa no Senado, promovendo uma série de alterações na redação, mas não no seu conteúdo. Então a gente tem, semelhantemente ao Código Civil francês ao Código Civil brasileiro de 1916, o Código Civil japonês de 1898, com forte influência do direito alemão e com raízes também no direito francês. Esse código sofre diversas reformas entre os anos 2017 e 2020, né, mas mantém a sua estrutura aqui histórica de 1898. Por fim, aqui a gente tem ainda sistemas religiosos, né, que são típicos de países em que não há separação do direito e da religião, por exemplo, direito islâmico, direito hindu na Índia. Então aqui são características muito peculiares em que se privilegia a religião, né, que se mistura ao jurídico. Então a gente tem aqui um direito que é, na verdade, reflexo desse sistema religioso.